Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão a respeito de uma jovem que participou do programa do Vilela, em que ela alegava ter câncer terminal e que só teria 6 meses de vida. O nome dessa jovem se chama Isabel Veloso e, claro, é uma jovem aparentemente simpática e muito bonita. E isso comoveu muitas pessoas. Só que no decorrer desses 6 meses em que ela mesma autodecretou a sua morte, observou-se certas condutas que são incongruentes com uma pessoa que está morrendo. Eu poderia dizer que essa moça é, por assim dizer, a moça do câncer terminal que não termina nunca. E evidentemente ela alimentou certas expectativas que foram muito além daquilo que ela propôs como uma pessoa que está se preparando para a morte. E eu confesso que eu estranhei a conduta dessa mulher, já no começo. Porque eu posso até compartilhar certas experiências com pessoas queridas do meu círculo familiar que morreram de câncer, e realmente a conduta dela é incompatível com uma pessoa que está morrendo. Porque, primeiramente, vamos analisar a questão de uma pessoa que descobre o câncer. Tá? Eu poderia inclusive falar de 2 pessoas jovens que morreram de câncer e que eu conheci pessoalmente, inclusive uma delas, isso é engraçado que uma situação como essa recapitulou fatos da minha vida, da minha infância inclusive. O meu pai tinha uma prima, segundo, tá? E ela tinha também 19 anos de idade, 18, 19 anos, mais ou menos assim. E eu era uma criança, era um garoto de 7, 8 anos de idade. E essa jovem foi inclusive convidada para se hospedar na minha casa. E ela tinha câncer no externo, ou seja, ela tinha câncer no peito dela. E era uma jovem bonita, né, uma morena alta. Acredito que ela joga vôlei, alguma coisa desse gênero. Eu me lembro dela como mulher muito alta, ela devia ter mais ou menos 1,80 m de altura. Só que essa jovem, claro, tá fazendo quimioterapia, enfim, isso nos anos 80, tá? E a gente percebia que a psicologia dessa jovem era a centralidade da vida. Mas em que ponto essa centralidade? Não era fazer oba-oba sobre a sua doença, muito pelo contrário. Era concentrar-se para salvar a própria vida. Porque a vida dessa moça foi muito difícil. Então ela não tinha forças para, sei lá, viajar. Ela não tinha forças para pensar em dinheiro, por exemplo. Ela concentrava cada dia de sua vida em tão somente sobreviver. E, infelizmente, depois de um tempo, ela faleceu. E sem prejuízo de outras pessoas que eu conheci que tiveram uma situação de câncer e também câncer em estado terminal. E eu posso dizer para vocês, quem tem câncer em estado terminal não pense em viajar. Quem tem câncer em estado terminal não pensa, sei lá, em fazer festinha de casamento, não pense em nada disso. Ou melhor, se pensa em festa de casamento, está num estágio de enfermidade que é horroroso, tá? É horroroso. Eu não tenho palavras para descrever as pessoas que eu vi morrer de câncer. E, no entanto, vejam a publicidade dessa moça. Fulana com estado terminal foi viajar para a Suécia. Fulana com estado terminal foi, sei lá, fazer rapel. Estava lá, sei lá, na academia com o marido, ou com o namorado, ou coisa parecida. E depois a jovem aparece apresentando, olha, clique no site da Shopee. Ou então, sei lá, compre canabidiol, porque canabidiol, sei lá, melhorou minha vida e coisa parecida. Eu pergunto para vocês uma coisa. Uma pessoa que está pensando em dinheiro, pensando em promover produtos, vocês acham mesmo que essa pessoa está com câncer terminal? Eu posso dizer, as pessoas que estão com câncer terminal estão morrendo de dores que não aguentam, a vida se torna insuportável. E eu posso dizer, quem está numa situação de final de vida só pensa na morte. Só pensa na morte.
Todas as pessoas que tiveram câncer terminal, e eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo agora são testemunhas disso, essas pessoas se preparam tão somente para a morte. E às vezes até se arrependem de certas coisas que não fizeram quando ainda tinham forças. Porque quem está com câncer terminal não tem força para nada. Fica magro, fica pálido, fica apático, fica cadavérico. Eu já vi pessoas com câncer que ficam pele e osso, ficam envelhecidas. E, no entanto, essa jovem está, por assim dizer, rosadinha, está muito saudável, e inclusive na sua festa de casamento, e isso foi um depoimento da cerimonialista dela, a jovem, segundo as palavras da cerimonialista, estava rebolando a raba, digamos assim, rebolando a raba, e estava muito saudável para quem tinha câncer terminal. Eu, inclusive, gostaria que vocês ouvissem esse áudio e vamos fazer uma observação do quanto essa história está muito mal cantada. Vamos lá. Hoje, na verdade, já fechou o tempo de diagnóstico de morte que me deram. Exatamente no começo desse mês, fez 6 meses. Então, assim, eu só não faleci ou eu só não tô numa cama justamente porque eu conheci a tempo os cuidados paliativos. Observe uma coisa, ela está dizendo o seguinte, que depois de 6 meses de ela mesma autodecretar sua morte, tá? Os cuidados paliativos é que fizeram ela sobreviver. Meus amigos, isso não existe. Cuidado paliativo para um canceroso terminal é intoxicar esse sujeito de tramadol ou de morfina, tá? Ou seja, você vai encher essa pessoa de opiáceo para ela não sentir dor. Então, deixar ela no estado de semi-inconsciência ou de completa inconsciência. Por quê? Porque uma pessoa que chega num câncer terminal fica morrendo de tanta dor. O câncer é uma doença horrorosa. Então, essa jovem assim, olha só, tá com uma cara rosada, né? Ixi, deu. Conheci a tempo. Olha aqui, vamos lá. Os cuidados paliativos e encontrei um tratamento para a dor, que seria o canabidiol, e justamente por coincidência o canabidiol influenciou no meu crescimento tumoral e estabilizou a doença. Isso não existe. O que ela está falando não existe. O canabidiol é tão somente um anestésico. É tão somente um anestésico. E sabem dessa mera coincidência? O pai dela é representante comercial de uma empresa de canabidiol no Brasil. Vamos analisar uma coisa. Vamos analisar uma coisa muito básica. Ela está dizendo que cuidados paliativos frearam a evolução do câncer. Meus amigos, usando a expressão do finado Padre Quevedo, isso não existe. Ela tem toda a conduta de uma pessoa que não tem essa doença. Não tem essa doença. Todas as pessoas que eu vi morrerem de câncer só pensam na morte, só pensam no seu fim. Pensam, claro, aproveitar aquilo que podem, mas essas pessoas não têm energia para fazer tudo o que querem. Porque a doença abala. A pessoa fica sem respiração, a pessoa fica com dificuldade de andar, a pessoa fica acamada, a pessoa fica corroída pela doença, fica cadavérica, e essa mulher não está assim. E ela está dizendo, não, o canabidiol me curou praticamente. Para com isso. Evidentemente que eu não posso afirmar nada sobre essa mulher. Há muita coisa a ser investigada, porque dizem as más línguas que, por exemplo, esses serviços que ela postou com relação aos seus seguidores são de natureza duvidosa. E podemos dizer o seguinte, que se essas pessoas foram lesadas por essa jovem, de alguma forma, aqui se configura perigosamente uma acusação de um crime. Evidentemente que eu não estou dizendo que ela é criminosa, tá? Não estou dizendo isso, nem me responsabilizo por isso. Mas existe realmente fortes indícios de que essas pessoas estão sendo enganadas. E se as pessoas estão sendo enganadas por essa história, que mais parece um fanfic, então existe indícios em que as autoridades competentes têm que intervir. Tá? Tem que intervir. Se essa jovem está sendo acusada de jogar link na internet prejudicando as pessoas, então evidentemente que as pessoas têm toda a razão de desconfiar. E eu tenho certeza que as pessoas que já tiveram parentes que morreram de câncer
sem dúvida, não acreditam nessa história. Não acreditam de jeito nenhum. Mesmo num casamento, porque eu já vi vários casamentos, pelo menos na internet, de pessoas com câncer terminal. O noivo estava em pé e a noiva acamada. E aí, qual é a resposta que essa jovem tem, ou as pessoas que a defendem? Ah, você queria que ela morresse? Olha, se você afirmar tal coisa, você vai ser processado. Pera lá. Não. Isso aí se chama intimidação psicológica. A pessoa está fazendo o apelo emocional, ou seja, ninguém quer que ela morra. Apenas as pessoas percebem incongruências entre o que ela fala e como a realidade se apresenta, tá? E se essa mulher ameaça as pessoas de processo por duvidarem da sua situação, é porque ela deu indícios dessas dúvidas. Primeiro, pelo fato de que a história dela do câncer terminal, e ela mesma está dizendo que já não é mais câncer terminal, né? Quer dizer, ela mudou o discurso. Antes, ela falava, olha, eu tenho câncer terminal, tá? Eu estou morrendo, não sei o que, eu vou morrer daqui a 6 meses. Aí depois, quando chega os 6 meses, e aí ela diz, não tenho câncer terminal, apenas eu vivo de medidas paliativas. E que essas medidas paliativas não me deixaram morrer. Isso não existe. Me desculpa, isso não tem base médica. Medida paliativa é para aliviar a dor, não é para impedir a pessoa de morrer. A não ser que essa mulher seja um milagre da ciência ou um milagre de Deus, coisa que eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Ela não tem nenhuma evidência disso. E por outro lado, ela apresentou links de natureza duvidosa que muitas pessoas acusaram como golpe. Então há uma situação bastante nebulosa que, no meu entender, deveria ser investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. E quem se sentiu lesado por ela, ao invés de prestar satisfação a ela, deveria entrar na polícia, porra. Deveria entrar com um pedido de inquérito policial, porque isso está cheirando alguma coisa ruim. Veja, eu não estou afirmando que essa mulher faz isso, aquilo. Pode ser até que ela tenha câncer, pode ser até que ela seja doente mesmo. Mas ela ter câncer terminal vai um grande abismo. E se ela não teve câncer terminal neste interregno, então ela enganou as pessoas. Ela enganou. E isso constitui a maior gravidade justamente porque existem pessoas que precisam de ajuda de fato e que uma pessoa dessa que vai num programa de grande envergadura como o programa do Vilela para afirmar uma história que é muito nebulosa ou que talvez não seja verídica, ela coloca em xeque aquelas pessoas que precisam dessa ajuda. Existem pessoas realmente que têm câncer e que precisam de ajuda e que precisam de recursos. E não é recurso para ficar passeando, não é recurso para pagar um casamento. É recurso mesmo para salvar a sua vida. Ter realmente um atendimento digno, mesmo um atendimento paliativo. Mas não, parece que essa história foi feita para vender alguma coisa. Isso é muito grave, porque é uma falta de respeito com a morte. É uma falta de respeito com as pessoas que estão morrendo. Nós temos que ter respeito pela morte. Nós temos que ter reverência pela morte. E isso é algo que eu senti em todas as pessoas que de fato morreram de câncer. Elas têm uma reverência solene. Eu vou morrer. E morrendo, vou me preparar para a morte. Vou preparar minha alma, vou preparar meu corpo. Claro, meu corpo já era, né? Meu corpo já... Preparar meu corpo sendo no caso dos funerais, tá? Vou preparar meu caixão, vou preparar meu túmulo. Eu quero ser enterrado dessa maneira. É assim que discute alguém que está morrendo. Agora, pessoa que bota um bocado de foto com uma cara rosada, saudável, e sempre com aquele slogan, com câncer terminal. Sempre que essa jovem colocava alguma coisa, era sempre o câncer terminal. Com câncer terminal, fulana foi ali, lá, e assado, cozido, não sei o quê. Com câncer terminal, fulana fazia tudo. E o câncer nunca terminava. Mas olha, isso é uma falta de respeito tremenda contra as pessoas que estão verdadeiramente doentes. Eu já testemunhei a tragédia da morte nesse sentido. E não somente de câncer, tá? Não somente de câncer, de outras doenças também. Eu vi os olhos dessas pessoas. Eu vi o estado físico e psicológico dessas pessoas. E eu posso dizer com toda certeza, essa mulher não se coaduna com a morte. Eu não vou dizer se ela é assim, assado, cozida. Eu não vou fazer um pré-julgamento moral sobre essa mulher, porque cabe fazer uma investigação
e cabe, evidentemente, o benefício da dúvida para ela, porque está nebuloso. Pode ser que a gente se engane, tá? Mas que essa história está muito mal contada, está. E que, para quem teve a experiência de ver um parente que morreu dessa doença, ou de outras doenças, eu penso que mesmo a conduta dela, e mesmo a forma como a imprensa aborda isso, a mídia, é algo muito sensacionalista. Até nisso eu acho deplorável, sabe? Porque eu penso que o sofrimento tem que ser uma coisa muito reservada. Vocês vão observar uma coisa na minha exposição aqui da internet. Eu não exponho família, eu não exponho nada meu, pessoal. O que é pessoal é meu. As tragédias são minhas. Tudo bem, eu descrevi algo que eu vi aqui. Mas eu já vi outras coisas também piores, tá? Mas essa superexposição da vitimização da pessoa. Com câncer terminal, eu fui para Estocolmo, na Suécia. Com câncer terminal, eu fui passear na Praça 15. Com câncer terminal, eu fui ver um cineminha com um namorado. Com câncer terminal, eu fui cavalgar no cavalo. Ah, para! Para com isso! Até isso achei ridículo. E detalhe, com câncer terminal, você coloca aqui o link da Shopee. Com câncer terminal, procure, sabe? Procure orientação do INSS. A não ser que essa mulher queira levar dinheiro pro túmulo, é muito estranho. Quem se prepara para a morte não pense em nada disso. Quem está ferrado numa cama, com oxigênio na cara, ou, por exemplo, um enfermo que não anda mais, que fica acamado vendo uma TV ou lendo um livro, muitas vezes eles leem livros que são relacionados à morte. Pelo menos se alguém for católico, vai ler, sei lá, Santo Afonso de Ligório, né? Preparação para a morte, e Santo Afonso de Ligório afirmando: olha, você que está me lendo agora, todo mundo vai ser pó, eu serei pó, você será pó, todo mundo será pó. Isso sim é uma preparação para a morte. Agora, uma menininha espevitada, vermelhinha, coradinha, dizendo que está com câncer, para, alguma coisa está errada. É isso que eu posso dizer para vocês. Alguma coisa está errada. E dentro da minha experiência no assunto, e olha que eu não sou médico, inclusive essa mulher teve a proeza de estar grávida. Doente de câncer grávida? Isso não existe também. Olha, o câncer terminal debilita a pessoa de tal forma que muitas mulheres não menstruam. Dona Isabel Veloso é a proeza do câncer terminal. Ela consegue fazer tudo morrendo, mas ao mesmo tempo não morrendo. É impressionante isso. Mas eu reitero o benefício da dúvida para ela, porque cedo ou tarde a verdade virá à tona. E eu acho muito lamentável, porque uma pessoa não precisa disso. Não precisa desonrar a morte. Não precisa desonrar as pessoas que de fato estão com câncer terminal. Não precisa colocar em xeque a credibilidade dessas pessoas. Por que uma pessoa se expõe a esse tipo de coisa? Isso que eu não entendo, tá? Isso que eu não entendo. Acho que nem o dinheiro vale a sua reputação. A mulher se casou recentemente. E mesmo a cerimonialista desconfiou de muita coisa porque viu que realmente as coisas não batiam. Havia uma versão que ela colocava e havia o que ela vivia, que são duas coisas diferentes. Será que a época de um casamento você precisa viver uma realidade de fanfic? No fundo, é uma mulher que está comprometendo a sua própria existência, se isso não for verdade. Mas parece que as pessoas são tão loucas por dinheiro, são tão loucas por fama, que querem aparecer a todo custo, né? A qualquer preço, mesmo ao preço da própria desgraça. Porque eu digo, pelo menos se ela tivesse câncer terminal, seria mais honrado. Muitas pessoas vão ficar assustadas. Mas você quer que ela morra? Claro que não. O ideal é que, se essa história não for verídica, era melhor que ela não contasse nada. Ela ficasse na dela. Ou então tivesse sucesso na internet de uma forma idônea. De uma forma honesta. Tá? Eu não desejo a morte dessa jovem. Eu desejo justamente o contrário, que ela seja feliz.
mas também não cause dano às pessoas. Se ela está mentindo, e que existe realmente grandes indícios que ela esteja mentindo, ela está causando um dano terrível às pessoas. As pessoas que confiaram nela, as pessoas que perderam tempo com ela, as pessoas que mandaram dinheiro para ela, as pessoas que estão comprando o canabidiol acreditando na história dela, ou então, sei lá, caindo no golpe da Shopee, né? Estão dizendo que ela está fazendo isso. Eu não posso nem afirmar nem negar, tá? Eu não me coloco nem afirmar, negar nada, tá? Eu estou falando o que está se comentando, tá? E eu não estou colocando nem mesmo aqui uma afirmação conclusiva, tá? Só reiterando aqui, ó. Eu não estou afirmando nada, mas eu estou só descrevendo os fatos e o que está rolando em torno dessa mulher. Então é isso. Eu confesso que a história me pareceu tão inverossímil, mas tão inverossímil, que eu particularmente fiquei um pouco ofendido. Eu fiquei um pouco indignado. Porque tem certas coisas que nós devemos honrar. É Deus, a família e também a morte. A morte também tem que ser honrada. Então, meus amigos, até a próxima.